Como é que tá a tua expectativa pra 2023, John? Cara, eu tava conversando até com o Felipe ontem, da Baixopito. Cara, eu acho que é o primeiro ano que eu tenho uma expectativa positiva com relação ao Vasco, né? Porque sempre passou ano após ano, a gente já sabia mais ou menos o enredo que ia ser, né? Acho que 2012. Mas a Que gente a sempre, debandada foi no meio do ano. a gente sempre soube que o Vasco nunca ia fazer grandes contratações, ia montar times medianos para poder brigar ali por meio de tabela e não cair. Então, com a SAF concluída, né, e com as palavras lá do Josh, né, que falou que ia ser o último ano que o Vasco ia disputar com o Flamengo com o elenco. Disparidade financeira. Então assim, então como o Vasco conseguiu acesso, a expectativa é que os outros jogadores, né, nível Série A, vejam o Vasco com outros olhos. O Vasco vai ter uma situação financeira melhor, tem dinheiro para ir no mercado para contratar, então eu vejo com tô bastante confiante que a gente vai ter aí uma nova retomada. O Vasco vai voltar a se reerguer aí, ser protagonista no futebol brasileiro, né, cara? Eu sei que a gente sabe que não é de uma hora para outra, né? Vai vir as contratações, tem que entrosar, enfim, mas eu acho que agora é a hora. A largada vai ser dada agora em 2023. Então, eu só tenho certeza, não é? Eu acho não, que o futebol ele não tem um botãozinho de liga e desliga, que é, agora eu tenho dinheiro, tô na Série A, pimba, aperta um botão, vem um timaço pra jogar. Não é assim. Todo time vitorioso, ele tem uma construção de montagem. Você pega o time do Vasco de 97, é uma base de um time que quase foi rebaixado no Brasileiro de 96. Fica uma galera, vem mais dois da base, o Pedrinho e o Felipe, com mais alguns jogadores que estavam até renegados nos seus clubes e Veio deram a volta por Havaí, cima no Vasco, final de carreira ali, e aquele time deslanchou. De Vão vindo de um carioca pelo Americano de Campos, e o time encaixou, deu liga e foi embora. Mas normalmente é assim. Tem as exceções, que é o Flamengo de 19 e o Santos dos Meninos da Vila, mas normalmente um time campeão, você leva 1, 2 anos para montar. E como o Vasco vai ter que contratar em muita quantidade, tipo, o Vasco vai contratar, acredito eu, de 15 a 20 atletas pro ano que vem. praticamente do zero, né? Porque você vai ficar ali, vamos lá, falar por cima. Goleiro, deve ficar o Rose e o Alexander. O Rose talvez seja emprestado, mas talvez fique os dois ali. Aí o Thiago Rodrigues deve ser o reserva, o VAR deve trazer um. Pra lateral, vai ficar ninguém, só o Riquelme que tá com problema do torno, do joelho, né, que tá tratando e tem Rompeu o contrato ligamento, né? longo. Mas acho que a gente nem tá contando com ele pra ser um dos laterais do time, nem titular, talvez nem reserva, talvez um terceiro. Na direita, o Gabriel Dias também tem contrato mais longo, mas eu tenho até medo desses jogadores com problema de joelho, igual o Ramon, Breno, de cumpre o contrato, acabou, devolve, pra evitar, porque ele tem uma tendinopatia, tá que esse cara fica tendo problema recorrente, deixa quietinho treinando, depois libera. Então acho que tem que contratar laterais, zagueiro, acho que a gente só tem um zagueiro pro elenco ano que vem, que é o Anderson Conceição, que esse vai ficar, o Miranda também Miranda é tá novo, voltando. vai ficar ali no bolo. Volante é o Marlon e o Andrei, e só, e o Yuri. O Edmar tem renovação automática, mas não acredito que vai ficar. Não é Acho que não possível vai que não ficar, vai. Não deve ter tem uma como. conversa pra desfazer. E no comando de ataque você tem Peck, Figueiredo e Aguinaldo, e estão especulando o Ryan, talvez já vir pro Carioca, dependendo do desempenho ficar. Se não render, volta pra base. E o Eric Marcos, que já tá fazendo também Sim, sim. esse processo de transição, já vem sendo relacionado ao profissional. Então você tem aí, se a gente não citou, acho que talvez 10 atletas aqui. Um elenco profissional dá 30 a 32. Então a gente tá falando de uns 22, 20, vai, 20 E jogadores esses que vão jogadores da chegar. base, a gente tem que ver a Série A é outro nível, né? Então são jogadores meio que para compor o elenco, Uhum. entendeu? Então assim, o Vasco vai ter que montar aí um time praticamente do zero, porque do time titular, vamos supor, o Andrei vai continuar provavelmente, o Yuri eu também renovaria, Não, vai ficar, tem renovação automática. tem, Ele, né? Thiago e o Conceição. E Edmar. E o Edmar. Edmar não tem condição. Cara, eu vou te falar, até o Thiago mesmo, eu acho que o Vasco tem que ir no mercado buscar um goleiro. Eu vi que o Marcelo Groi tá sendo especulado, né? Tu Tava acha um no... bom nome, cara? Cara, na época do Grêmio ele era um bom goleiro, cara. Eu gostaria de ver o Tadeu, talvez, no Vasco, do Goiás. Eu gosto Então, muito o dele. Groi jogou no Grêmio até 18. Ele é vendido em janeiro de 19. Ele tá com 35, faz 36 anos agora, dia 13 de janeiro.
Eu sei que goleiro tem uma carreira mais longeva, o goleiro vai bem até os 37, 38, mas assim, caso e caso. Você tem goleiro que... O Vanderlei, nessa idade, ele já definhou. Né? Ele foi um puta de um goleiro. Quando ele sai do Santos e vai pro Grêmio, aí vai mal no Grêmio, mal no Vasco, e agora tá no Operário de Ponta Grossa. Foi até rebaixado pra terceira divisão do Brasileiro. Tem que analisar o mercado aí, a gente Não vê as sei, opções. Um goleiro que eu gosto muito, que é jovem, é o Tadeu do Goiás. E ainda assim, vamos supor que ele esteja bem. Não é um goleiro que você consegue pensar em médio e longo prazo. Ah, não. Tipo, de repente ele vai entregar bem esse ano, aí ano que vem já não vai tão bem. Então eu preferiria, porque acho que tem outros goleiros no mercado. Dá pra você pegar um goleiro bom, mas mais jovem, que você consiga projetar. Isso é, e pensando pro Thiago Rodrigues ser uma segunda opção para a próxima temporada, acaba tirando espaço de um jogador da base do Vasco, né? O próprio House ou Alexander, né? Que é um ativo do clube. Então, assim, eu não sei se seria válido, né? A manutenção dele. Do Thiago? Do Thiago. Pô, eu acho que sim, cara. Porque assim, eu acho que é importante você ter um goleiro reserva de peso. Porque a hora que você machucar Porque a hora... Bicho maldoso. Porque a hora que, se acontecer desse goleiro machucar, você tem um cara à altura que você confia e, ao mesmo tempo, é um goleiro que, se o titular der mole, ele... Porque, assim, a gente tem dois Thiagos, tá, ô John? Qual é o Thiago Rodrigues? É o Thiago Rodrigues do primeiro turno do Brasileiro e do Carioca. A gente estava apaixonado pelo Batman. Ele teve um período ali... Vai de 12 jogos, talvez, que ele foi realmente, de repente, do nada, a gente se assustou, ele caiu muito. Mas agora, por exemplo, contra o Ituano, é o Thiago que a gente tinha se apaixonado no começo e até o meio do ano. Então, acho que, de repente, você até brincou com a história do peso, de repente ele pode ter relaxado, ele tem algum problema de ganho de peso, e para goleiro faz muita diferença isso. E aí, de repente, agora ele viu que a água tava batendo na bunda, ele deu que eu acho que eu vi ele mais magro ontem. E com uma explosão de novo. Porque você vê que é visível, né? A forma física dele da primeira temporada. Eu vi até umas fotos, umas montagens que fizeram, né? Do primeiro semestre com o segundo, você vê que ele tava bem acima, né? Então, assim, você vê que ele ficando aí como reserva, se não ficar de olho... Lá veio o John. Tu acha que a passagem do Thiago foi negativa? Não, cara, ele ajudou a gente aí. Ele ajudou mais do que atrapalhou, né? Se a gente for ver o saldo dele aí na temporada. Só que aquilo, né, cara? Você vê que teve muitos jogos que ele deixou a desejar, né? Você vê o jogo contra o Sampaio, aquele chute de longa distância. Então, assim, teve momentos cruciais ali que ele salvou a gente, teve outros que deixou a desejar. Então, partindo da perspectiva que o Vasco agora está em uma outra situação financeira, eu acho que o Vasco tem que pensar grande. Se não tivesse a SAF e o Vasco tivesse que fazer um time mediano para a próxima temporada, eu seria até mais a favor da manutenção dele, porque eu sabia que o Vasco não teria condições de ir no mercado e buscar algo melhor. Né? Mas partindo para o lado que financeiramente o Vasco está em... É outra coisa agora, a partir de 2023, o Vasco tem que buscar coisas novas. Entendeu? E como ele teve esses altos e baixos nessa temporada, eu acho que o Vasco tem que buscar coisas novas e, por mim, não mantinha, não. Não mantinha, não? Eu manteria. Pelo menos para estar no grupo eu manteria, sim. Mas, enfim, opiniões. Tá tudo certo com isso. certeza.